Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, e a todos quanto nos assistem, porque criou todas as coisas do universo. Este Deus que salva, cura, batiza no Espírito Santo. Este Jesus que liberta o mais vil pecador. Nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Prezados irmãos, a mensagem que nós temos nesta oportunidade para meditar está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a seguir, com o tema: os nossos corpos são membros de Cristo. Os nossos corpos são membros de Cristo. Meus prezados, se os nossos corpos são membros de Cristo, precisamos zelar muito pelos nossos corpos, para não pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Leiam comigo a palavra de Deus, começando pelo versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o vento, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Prezados irmãos, não precisa mais nós interpretar o que nós lemos, pois a palavra de Deus, ela já é interpretada. E a Bíblia, nos textos que lemos, no versículo 2, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo o homem pode fazer, mas o homem de Deus só faz aquilo que é do agrado de Deus. O homem de Deus só faz aquilo que agrada ao Senhor.
O homem de Deus foge da prostituição. O homem de Deus foge de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. O homem de Deus não vive mais a prostituição, não vive mais a prática da mentira, do egoísmo, da idolatria, da feitiçaria, do engano, da inveja, da ira, da discórdia. O homem de Deus, ele se ajuntou a Cristo e passa a ser membro do corpo de Cristo. E agora este homem não é mais dele próprio, mas do Senhor. Não foi em vão que o apóstolo São Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque os que vivem em Cristo, meus irmãos, vive para o Senhor e agrada ao Senhor em tudo. Agrada ao Senhor no seu comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de andar. Os verdadeiros servos de Deus, que tem convicção que é membro do corpo de Cristo, não emprestam os seus membros para o pecado, para a prostituição. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Não herdarão os que vivem a prática do adultério, os que vivem fazendo mal, porque Deus não faz mal a ninguém. E se eu estou em Cristo, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu não vivo mais para o mal. Eu não vivo mais a prática da traição, a prática do engano, como tantos que ainda dizem ser cristão e vivem da prática do engano, da mentira, da prostituição, da lascívia e muitas outras coisas que não agradam ao Senhor. Meus prezados irmãos, e a todos quantos nos dão prazer de estar participando conosco da palavra do Senhor nosso Deus, os verdadeiros servos de Deus procuram andar como o Senhor andou. O Senhor não pecou, o Senhor não matou, não roubou, o Senhor não adulterou, o Senhor não fez mal nenhum. E se nós somos membro do corpo de Cristo, devemos andar como o Senhor andou. Meus irmãos, nós lamentamos em ver tantas pessoas com o nome de cristão escandalizando o Evangelho. E eu quero dizer mais uma vez, meus irmãos, a vocês novos convertidos, que ainda não conhecem muito a palavra de Deus, a você que ainda não confessou o nome de Jesus, que não é um cristão evangélico, não se escandalize quando você ver alguém com nome de crente adulterando, roubando e fazendo muitas outras coisas que não agradam a Deus. Não se escandalize, porque a Bíblia diz que isto ia acontecer, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos, ai daqueles por quem escandaliza o Evangelho, ai dele. A Bíblia diz que era melhor esta pessoa não ter nem nascido, porque melhor seria amarrar uma pedra no pescoço dele e ser lançado nas profundezas do mar. Duro será alguém recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Duro será para aqueles que blasfemam o nome do Senhor. Duro será para aqueles que envergonham o Evangelho.
duro será para esta pessoa. Melhor fora a pessoa nem dizer que era cristão, porque nome de crente não vai salvar ninguém. Ou alguém está apenas congregando em uma denominação, se não estiver fazendo a vontade de Deus, vai ser salvo. Não é o nome da minha e da sua congregação que vai nos levar ao céu. Quem vai nos levar ao céu é o Senhor, de acordo com a nossa obediência ao Senhor, vivendo para Ele segundo a sua vontade. Não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus. Ninguém, todos aqueles que pisar a lei do Senhor, serão lançados no inferno. Todo aquele que transgredir a lei de Deus e não se arrepender, serão lançados no inferno. O céu quem fez foi o Senhor, o céu é do Senhor. O homem não fez nada de céu, o homem precisa se curvar, se humilhar diante do Senhor, para ter o direito de vida eterna. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas o sangue do Senhor Jesus só nos purifica quando nós nos humilhamos diante dele. Foi o Senhor quem disse: humilhai por debaixo da potente mão de Deus. Foi o Senhor quem disse: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Foi o Senhor quem diz para o homem se humilhar, para o homem se arrepender dos seus pecados, para quem tem direito à vida eterna. Foi o Senhor quem diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Foi o Senhor quem disse que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Porém, os que ouvem a palavra de Deus são os que guardam os mandamentos do Senhor. E não adianta ninguém dizer que guarda os mandamentos de Deus se ele não está vivendo a palavra de Deus. Não adianta alguém dizer que guarda a palavra de Deus, está traindo esposo, esposa, enganando, mentindo. Não adianta, porque Deus não se deixa ser enganado. O homem engana a si mesmo, mas Deus jamais será enganado. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana, meus prezados. Precisamos ter muito cuidado para não envergonhar o Evangelho, para não escandalizar o Evangelho. É bem verdade que a Bíblia diz que nos últimos tempos muito apostatavam da fé. E nós estamos vivendo esses dias em que os homens têm apostatado da fé, têm negado a fé. Quantos homens que pregaram a palavra de Deus, que combateram o pecado e hoje estão vivendo no pecado. Muitos já até morreram no pecado, porque não se humilharam, não se voltaram para o Senhor. Deus nunca mudou e jamais mudará. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Desde o princípio que quando Deus criou o homem, e o Senhor criou o homem não foi para pecar, mas foi para lhe adorar, para lhe servir. Porém, o homem pecou contra Deus. Começando nossos primeiros pais ali no jardim do Éden, Adão e Eva. Deus a expulsou do jardim. E agora não será diferente. Deus expulsará de diante da sua face todo aquele que não der ouvido à voz do Senhor. Todo aquele que não se humilhar nos pés do Senhor. Todos aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. É necessário, meus prezados, e principalmente líderes de igreja, termos o imenso cuidado para ensinar o rebanho de Deus, para ensinar a igreja do Senhor a viver em comunhão com o Senhor, para não viver pecando contra Deus. Quantos escândalos eu tenho contemplado, e você também tem contemplado. Quantos escândalos no meio do povo de Deus. Isso é lamentável. Nós lamentamos que no meio do cristianismo há
tantos escândalos, escândalo de adultério, escândalo de roubo, escândalo de pedofilia. Mas os escandalosos um dia serão punidos. Os escandalosos serão lançados no inferno de fogo ardente. Também nós encontramos em Apocalipse 28, Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora todos esses que cometerem essas atrocidades. Todos eles ficarão de fora. Todos eles serão punidos com o sofrimento do lago do fogo. Todos, é o que diz a Bíblia. E não adianta ninguém querer retroceder, porque inferno de sofrimento existe sim. Só o falso profeta que diz que não tem inferno de sofrimento. Mas é a Bíblia quem diz que serão lançados no inferno de fogo. Serão lançados no sofrimento eterno, no abismo eterno. Todos quanto não obedeceram a palavra de Deus. Todos quanto emprestaram seus membros para o adultério, para a prostituição, para a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, a mentira, a inveja, a ira, que é o que nós vemos hoje, principalmente no meio de muitos que se dizem cristãos, que ainda não se converteram, que ainda não mudaram o seu comportamento de antes, que ainda não deixaram as velhas práticas. Jesus diz para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, quer dizer, mudar o comportamento, ser uma nova criatura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, ele diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém diz que é um crente, que é um cristão, que aceitou a Jesus e continua as velhas práticas, nunca nasceu de novo, continua a velha criatura, continua comendo as alfarrobas dos porcos, continua fazendo as mesmas práticas, nunca se converteu, nunca mudou a atitude velha, porque nunca conheceu a Jesus. Pois a palavra de Deus que acabamos de ler diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E que membro somos nós? Que membro sou eu? Que membro é você? Que continua nas mesmas práticas? Jesus nos guarde. Jesus nos guarde de sermos esses tais membros que diz que serve a Deus e continua na prática da prostituição, que continua enganando, roubando, matando. Que cristianismo! Que cristianismo! E quando eu falo de roubar, eu não estou falando de alguém que é com a arma apontado para o ouvido de alguém e assaltando, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dos que roubam mesmo, que tira das pessoas, pensando que está agradando a Deus, que tiram das pessoas de boa fé, que enganam. Estas pessoas serão punidas no último dia, porque também não é só ato de prostituição que leva para o inferno, não. É tudo aquilo que é desagrado a Deus, tudo aquilo que é desagrado ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16 a seguir, ele fala das obras da carne, que são tantas,
as obras da carne, que são prostituição, adultério, lascívia, idolatria, feitiçaria, tantas outras. Paulo ele chega a falar para os Gálatas: uma vez eu avisei vocês, e agora eu aviso novamente, que os que tais coisas cometerem não herdarão o reino dos céus. Ninguém vai chegar ao céu cometendo todo tipo de pecado, ou nenhum tipo de pecado. Ninguém chegará ao céu. O céu é para os santos. O céu é a morada dos santos. Jesus é santo. Como alguém vai entrar no céu se ele, na sua palavra em São João, capítulo 14, verso 6, ele diz que é o caminho. Quem vai trilhar nesse caminho sem santificação? Pois a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Homem nenhum verá o Senhor. E não adianta alguém querer ir para o céu apenas através de méritos, de obras, sem obedecer a palavra de Deus. Não adianta. Alguém cometendo todo tipo de pecado, e muitas das vezes só porque ajuda o próximo com alguma coisa, querer ser salvo, também não vai para o céu. O homem pode queimar até o próprio corpo, aí se ele não tiver amor a Deus e o próximo, não vai herdar o reino dos céus. Tanto, meus prezados, a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Nós somos membros do corpo de Cristo. Versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou não sabeis? Ou estas pessoas não sabem que os que servem a Deus é templo do Espírito Santo? É templo de Deus? Se alguém vive na prática do pecado dizendo que é crente, que é um cristão, ele está sendo templo do diabo e não templo de Deus, porque quem habita na imundícia é o diabo, o pai da mentira. E é ele que tem enganado a muitas pessoas só porque estão dentro de um templo evangélico, porque anda com a Bíblia na mão, porque louva, mas praticando as obras de iniquidades, pensa que vão enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Ou o homem serve a Deus, ou o homem serve o diabo. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Ele tem que amar um e aborrecer o outro. Ou nós amamos a Deus renunciando o mundo com seus pecados, ou nós deixamos a Deus e apegamos só com o mundo e o diabo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou o homem é santo, ou o homem é condenado. Não existe esse meio termo, meio santo ou meio condenado. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Porque no céu só vai entrar os santos, os que não se corrompem com o pecado, os que não se corrompem com as riquezas, com as alfarrobas deste mundo. São esses que vão entrar no reino dos céus. Tanto, meus prezados, se eu estiver falando com alguém que diz que é cristão, que diz que é crente, mas ainda empresta os seus membros para a prostituição, o momento de se converter agora. Jesus está voltando para arrebatar um povo zeloso e de boas obras, um povo que renunciaram o pecado, um povo que saíram das trevas e agora estão na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. São esses que muito breve estarão com o Senhor. Estamos no tempo do fim, meus irmãos. Jesus está voltando. Jesus disse que no tempo do fim o amor esfriaria. E o amor tem esfriado até
No meio evangélico, quantas pessoas que se dizem cristão e não amam mais o seu irmão, que não amam o seu próximo, que se irrita por qualquer coisa, que odeia o seu irmão por qualquer coisa. O momento de pedir perdão a Deus é agora. Jesus vem a qualquer momento. Sejamos membros do corpo de Cristo. Sejamos santos em Jesus Cristo, para um dia estarmos com o Senhor para sempre. Porque os que obedecerem a Deus vão estar com o Senhor para sempre, os que não obedecerem vão estar no sofrimento eterno também para sempre, é o que diz a palavra de Deus. Prezados irmãos, o que eu estou pregando, os irmãos estão acompanhando, dentro da palavra de Deus, não estou inventando nada. Não estou pregando assim para amedrontar ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus para avisar que se nós morrermos no pecado, no céu nós não entraremos. Fiquemos com estas palavras, meus prezados. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.